Deus, tome seu assento, fique à vontade. Abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 5. Quem está animado aí? Quantos creem que a palavra do Senhor é viva? Ela é eficaz. E eu tenho certeza que nessa noite Deus tem poder para mudar a tua história. Amém? Lucas capítulo 5, verso de número 12 ao verso de número 13. Falei com o Val de manhã, eu falei, vai ser difícil superar a palavra que o Val pregou aqui de manhã. Quem estava aqui de manhã? Quem estava aqui de manhã? Então você precisa assistir o culto de manhã. O Val trouxe uma palavra extraordinária, abençoada aqui. E eu falei para ele, cara, vai ser desafiador, hein? Que Deus continue abençoando a sua vida, viu, meu irmão? Lucas capítulo 5, verso de número 12 ao verso de número 13, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Estando Jesus em uma das cidades, encontrou um homem coberto de lepra. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite de uma forma profunda, de uma forma poderosa. Fale conosco, Jesus. Nós estamos ansiando para ouvir a tua voz. Esse é o último domingo do ano, e eu tenho certeza que existe uma porção separada para esse momento. Pessoas chegaram aqui, algumas vieram no automático, mas serão tocadas, transformadas. Algumas vieram desesperadas, porque precisavam ouvir a tua voz e serão alcançadas. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor vai fazer algo extraordinário nessa noite. Eu tenho certeza que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Hoje é a última chance para algumas pessoas de serem batizadas com o Espírito Santo, serem tocadas, tomadas pelo teu Espírito. Essa noite o Senhor vai mudar histórias nesse lugar. Essa noite o Senhor vai visitar pessoas de uma forma profunda. O Senhor tem separado algo. Foi no 7º mergulho de Naamã que o milagre veio. E eu tenho certeza que no último dia, no último culto, no último domingo, é o último mergulho, e o Senhor vai fazer um milagre poderoso nesse lugar em nome de Jesus. Aleluias. Quantos aqui já ouviram esse texto? Esse texto é um texto muito conhecido. Todas as vezes que eu vou pregar, eu gosto de analisar aonde o texto está escrito e quais são as formas de visão de cada. Qual é a visão que cada. Pode fazer, Gu, com flash. Olha que bonito que eu fiquei com flash. Está muito lindo. Qual é a forma que cada um que escreveu aquele evangelho enxerga aquela situação? Quando você for ler a Bíblia, ou você que gosta de pregar, aqui é um conselho para você. Leia o que está escrito em Lucas, mas leia também o que Mateus está falando daquela situação. Leia também o que Marcos descreve daquela situação. Olhe nos 4 evangelhos. Algumas histórias estão nos 4, algumas histórias só estão em 2 ou em 1. Mas assim, tente o mais profundo do texto, porque quando você vai profundo, você encontra um detalhe que não está aparentemente nos olhos de Lucas, mas estava nos olhos de Marcos. E é interessante que o texto vai dizer em Lucas capítulo 5, verso de número 12: Estando Jesus em uma das cidades, encontrou um homem coberto de lepra. Repita comigo: encontrou. Lucas está dizendo que Jesus, ele estava em uma das cidades, ele estava andando em uma das cidades, mas os olhos deles de repente encontram um homem.
Os olhos de Jesus fitou com os olhos de um homem. Os olhos de Jesus se encontrou com os olhos de um homem. E ele diz: eu encontrei aquele rapaz, eu encontrei aquele leproso, eu encontrei aquele homem. Lucas está dizendo que enquanto Jesus andava, ele encontra aquele homem. Mas Mateus, ele vai dizer no verso de número 1 ao verso de número 2: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e um leproso aproximou-se. Lucas está dizendo, na ótica dele, que Jesus encontra aquele homem. Mateus está dizendo que Jesus encontrou aquele homem no meio da multidão. Jesus encontrou alguém na multidão de pessoas que estavam naquele lugar. Na multidão de pessoas que havia ali, os olhos de Jesus se encontrou com os olhos de um único homem, aquele leproso. Nós não sabemos o nome dele, nós não sabemos a cidade, nós não sabemos muita coisa sobre ele, mas nós sabemos que nessa história, o que Jesus quer te ensinar e o que Jesus quer me ensinar, é que no meio da multidão, diante de milhares e milhares de pessoas, o nosso Deus é poderoso para poder olhar e encontrar você, aonde você está, do jeito que você está, da forma que você está. Os olhos de Jesus é poderoso para poder encontrar você e transformar a tua vida, irmão. Mas isso daqui é difícil demais para que eu possa entender, eu, pastor Pablo, porque na minha vida eu aprendi algo diferente do que eu estou lendo aqui, diferente do que o Evangelho me proporciona. E pode ser que você também viveu uma vida como a minha, e também tem as mesmas dificuldades. Por exemplo, eu aprendi uma frase que diz: quem não é visto, não é. Então eu cresci a minha vida inteira dentro da empresa aonde eu trabalhava, nos meus negócios, ou até mesmo nas minhas redes sociais, e em todo o tempo pensando: eu preciso fazer algo para que eu seja encontrado, eu preciso ter alguma coisa para que eu seja encontrado, eu preciso ter alguma coisa de bom para que as pessoas queiram estar comigo, eu preciso ter uma boa palavra para que os irmãos venham ouvir eu pregar, eu preciso ter algo de bom para que a casa do Pai cresça, eu preciso fazer alguma coisa de diferente, porque senão as coisas não vão acontecer. Eu preciso fazer algo. Mas o texto está dizendo que aquele homem, ele não fez nada, simplesmente ele foi encontrado por Jesus. E é interessante, eu não anotei isso, mas quando eu li, a Bíblia vai dizer em Marcos, que vendo Jesus aquele homem, teve compaixão dele. Meu Deus, ele foi encontrado no meio da multidão, com um olhar a qual Jesus olhava para ele e teve amor por ele. O que foi que esse homem fez? Quais são os atributos dele? Diga-me, quais são os benefícios que esse homem pode oferecer para Jesus? O que esse homem tem de bom para contribuir no ministério de Jesus? É que nos dias de hoje, a nossa expectativa está naquilo que nós podemos oferecer e não naquilo que nós verdadeiramente somos. É naquilo que eu posso oferecer para o outro, sim ou não, igreja? Então nós nos movemos nessa terra conforme aquilo que nós podemos oferecer e daquilo que o outro pode me oferecer. Mas com Jesus é diferente. Ele te encontrou no meio da multidão, Ele te encontrou perdido nos seus pecados, Ele te encontrou quando ninguém te valorizava, Ele te encontrou quando tudo estava perdido, quando tudo estava doendo, Ele te encontrou, Ele te viu debaixo da figueira, Ele te viu perdido, Ele te viu andando pelo caminho, Ele te viu desesperado, Ele te viu desanimado, Ele te viu quando você não conseguia pagar uma conta, quando você estava perdido dentro do teu lar, chorando pelos teus filhos, Ele te viu. Ele te encontrou. Um Deus que se importa. Jesus, Ele se importa conosco, igreja. Enquanto essa mensagem queimava no meu coração essa semana, eu falei: Deus, por que essa mensagem? O porquê pregar essa mensagem?
E conversando com a Bruna, ela falou assim: amor, você precisa trazer uma mensagem, né, de impulsionando para 2025, uma mensagem onde as pessoas, elas precisam ter fé para 2025, é sobre isso que você vai pregar? Eu falei: não, eu vou pregar uma mensagem totalmente diferente. Eu vou pregar uma mensagem para pessoas que se sentem perdidas e que não têm esperança e que acham que tem que fazer alguma coisa para que Jesus possa olhar para elas e abençoar a vida delas. Não tem nada que você possa fazer, porque entre a multidão, os olhos de Jesus vai até você. Ele te encontra, irmão. Mas para nós é difícil compreender isso, porque nós, você que é igual a mim, que aprendeu que temos que fazer alguma coisa para sermos aceitos em algum lugar, quando nós ouvimos uma mensagem dizendo: você não precisa fazer nada, porque Ele já te aceitou pelo aquilo que você é, aí isso buga o nosso sistema. Nós não conseguimos entender ou compreender essa mensagem. Mas essa é a mensagem da cruz. O Senhor te encontrou e Ele te ama. E se Ele te encontrou e Ele te ama, não tem o que temer, não tem por que se preocupar, não tem por que se preocupar com as contas do amanhã, não tem por que se preocupar com as dívidas de 2025 ou de 2026, as lutas que virão. Não tem por que se preocupar, porque esse Deus encontrou você no meio da multidão. Poderia ser qualquer outra pessoa para estar aqui hoje, mas é você. Você entende isso, amém? Um dia Deus encontrou um homem chamado Davi. 1 Samuel capítulo 16, verso número 1 vai dizer: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá entristecer o seu coração por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. 1 Samuel 16, 6 vai dizer: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Porque ele tem boa aparência, ele é alto, ele é forte, ele tem atributos e características que parecem com um rei. Quantas vezes nós ficamos tentando nos moldar a padrões, costumes ou características ou circunstâncias para que nós possamos ser encontrados por Deus, para que nós sejamos encontrados pelas pessoas, para que o nosso patrão olhe para nós e veja graça em nós, para que o nosso pastor olhe para nós e veja graça em nós, e agora ele vai me dar um cargo, agora ele vai me dar um ministério. Nós vivemos ansiando por aprovação de pessoas. Nós estamos desesperados pela aprovação de gente. Mas Deus está dizendo para Samuel: Samuel, eu não estou olhando como vocês olham, eu não estou olhando como o homem vê. O homem olha a aparência, o meu olhar é no coração. Eu encontro um coração. João capítulo 4: os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor, Ele não está preocupado com aparência. Não tem que ter aparência de santo, não tem que ter aparência de quem vive o Evangelho. Não é sobre uma música cantada bonita, aonde levantamos os braços e de aparência parece que estamos vivendo aquilo. Não, é sobre uma música cantada e vivida, chorando nos pés dele, adorador em espírito e em verdade. É esses que o Senhor está procurando e é esses que Ele vai encontrar. Então Samuel olha para Jessé e fala assim: Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos à mesa para comer enquanto ele não chegar. O pai de Davi não tinha visto Davi, os irmãos de Davi não tinham visto Davi, Samuel, a qual tinha ido ungir Davi, não tinha visto Davi. Tudo conspirava e cooperava para que Davi não fosse um rei. Mas o Senhor o encontrou no meio das malhadas, cuidando das ovelhas do pai.
A pergunta é: quando o Senhor vai para o lugar de encontro a qual você marcou com Ele, para o seu lugar secreto com Ele, Ele te encontra lá? O que eu estou tentando te explicar hoje, que eu estou tentando falar para você, irmão, é que a única coisa que você precisa fazer é se render aos pés de Jesus, que todas as outras coisas Ele vai realizar. Um dia eu estava em casa, junto com a minha esposa, e nós tínhamos tido uma briga em casa. Você que briga, pode dizer um amém? Só o homem falou amém? Mulheres, vocês que brigam com seus maridos, pode falar amém também? Ufa, agora eu estou me sentindo menos pecador. Meu Deus, e eu e a Bruna tinha brigado. E aí eu falei para ela assim, ela falou assim: amor, não com essas palavras, ela não falou amor, ela falou assim: chega, nós precisamos de um pastor urgente, nós precisamos de alguém para cuidar de nós, já não dá mais, a gente está brigando muito, a gente está com problemas na igreja, a gente está meio perdido em algumas situações, vamos orar. E nós oramos naquela noite: Senhor, nós precisamos de um pastor para cuidar de nós, nós precisamos de alguém para nos ajudar. E o pastor Igor me manda um banner de uma igreja a qual eu estava levando um homem chamado Larry para pregar. E eu falei: quem é esse cara, Igão? Ele falou assim: esse cara é um cara top no Brasil, no mundo, vamos lá ouvir ele pregar, ele vai falar só para líderes, vamos levar os pastores. Eu falei: Igão, você tem certeza? Nós tem Pode Pai esse dia, lembra do Pode Pai? Pode Pai? Lembra? Era segunda-feira, a gente tinha Pode Pai. Ele falou: não, vamos desmarcar o Pode Pai. Irmão, nós tínhamos um podcast, vocês sabiam disso? Podcast, o Pode Pai, o podcast da casa do Pai. Ele falou: não, a gente desmarca o Pode Pai, vamos na igreja, segunda-feira. Uma segunda-feira à noite indo na igreja. E chegou lá, os pastores estavam numa sala, junto com esse pastor, o Larry. E aí eu entro pela porta, quando eu entro pela porta, o Larry se levanta, se apresenta para mim, me cumprimenta, eu sento, não sei falar inglês. Ficou um ambiente ali onde eu não conseguia me comunicar com ele. O Larry então vai pregar, e ele começa a pregar uma mensagem a qual eu tinha pregado aqui no domingo, a mesma mensagem. Pastor Igor olha para mim e fala assim: Deus tem algo com a sua vida, com esse cara aí. Eu falei: irmão, eu vim de Pirangi, o cara prega em 82 nações, 87 nações, sei lá. Você tá louco? Quem sou eu na fila do pão? 1 ano e meio se passaram. Nós fomos tomar um café com o Larry aqui no Brasil. E a Bruna fez uma pergunta para ele. Falou assim: pai, o que levou a você a olhar para nós e querer cuidar de nós? E ele disse: enquanto eu estava indo para a igreja na segunda-feira, eu fiz uma oração dizendo: Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim naquela igreja? O que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor disse para ele: vai entrar um jovem dentro da sala. Começou a trazer todas as minhas características e a minha fisionomia para ele. Na hora que ele entrar, se levante, cumprimente ele e cuide dele para mim, porque ele é muito precioso para mim. E quando ele me disse isso, eu me lembrei de orações que eu fiz a minha vida inteira. Senhor, se o Senhor me ama, encontra graça em mim. Eu não quero riqueza, eu não quero status, eu não quero fama. Eu só quero saber que o Senhor está me ouvindo. Me encontre no meio da multidão, Jesus. Eu estou falando de um Deus que tem poder para te encontrar no meio da multidão. Eu estou falando de um Deus que você não precisa fazer nada de mirabolante. Você não precisa colocar uma melancia na cabeça. Você não precisa colocar uma roupa super colorida. Quando Deus quiser falar com você, Ele vai te encontrar no meio da multidão. Ele vai passar pelos corredores. Ele vai mudar a tua história. Ele vai te encontrar. Ele vai tocar em você. Ele vai mudar todas as coisas. Esse é o poder do nosso Deus. Ele encontrou Davi.
Davi não estava com roupa de rei naquele dia, Davi não estava com roupa de soldado, ele só estava fazendo o trabalho dele de todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa, Deus pode te encontrar no teu trabalho, fazendo o que você faz todos os dias. Deus pode mandar alguém naquele lugar dizendo: eu vim aqui porque eu ouvi Deus falando a teu respeito, e eu vim aqui porque eu preciso derramar algo sobre a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, porque o Senhor me mandou aqui. Deus tem poder de fazer isso. Você só precisa permanecer na posição da qual Deus te chamou. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Verso de número 12. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Marcos vai descrever essa parte. Ele destrava algo do céu, ele simplesmente gera um movimento, ele dá uma resposta àquilo que Deus está fazendo na vida dele. Irmão, tem alguém aqui que tem uma causa impossível na sua vida? Levanta a mão. Pastor, uma causa impossível. Se você for para a tua casa hoje, isso aqui é uma palavra profética para a sua vida, dobrar os seus joelhos e fizer a oração mais sincera do teu coração hoje, o Senhor, Ele vai te visitar, Ele vai resolver esse problema para você. Ah não, pastor, o que mais que tem que fazer? Se nós tivéssemos noção do que é o reino de Deus, o seu poder e a majestade e a glória de Deus, nós não ficaríamos presos na religiosidade de querer fazer coisas complementar a obra da graça de Deus. Você só precisa dar uma resposta àquilo que você viu. Quando aquele homem viu Jesus, ele deu uma resposta, ele reagiu àquilo que ele viu. O que você precisa fazer nessa noite é dar uma resposta àquilo que os seus olhos estão vendo hoje, aquilo que os seus olhos viram durante 2024 inteiro. Você precisa dar uma resposta, e a resposta daquele homem foi: ele correu diante de Jesus, ele se ajoelhou, ele se prostrou, ele se humilhou, e quando ele se humilhou e se prostrou, Jesus disse: eu quero que você seja curado, eu quero que milagres aconteçam na sua vida. E imediatamente o milagre do Senhor aconteceu naquele lugar. Imediatamente. O que o Senhor tem falado comigo nos últimos dias é: venha e de joelhos na minha presença. É só isso que Deus tem falado comigo. Em todo culto, em todo momento, na mensagem do Val hoje de manhã, é na fenda da rocha: venha para a minha presença, se coloque na minha presença, dê uma resposta mediante aquilo que você está vendo, se ajoelhe na minha presença. Porque o milagre que ainda não aconteceu na tua vida é porque você ainda não se dobrou diante dele. Porque na hora que você se dobrar diante dele, Deus vai derramar algo poderoso sobre a tua vida e sobre a tua casa, irmão. Você só precisa se prostrar. Aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus. Nós tivemos um culto aqui, e eu vou citar essa situação porque eu sei que se as pessoas identificarem quem é a pessoa que eu estou dando exemplo, eu sei que essa pessoa ela não vai se escandalizar, porque essa pessoa ela vai entender que a vida dela é um testemunho vivo. Nós estávamos em um culto de homens aqui um dia, e antes desse culto de homens, uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, meu casamento está acabado, meu casamento está destruído, já era, não tenho o que fazer. E nós, como somos pastores, nós não temos poder de mudar a vida das pessoas dessa forma. Minha vontade era tocar na cabeça das pessoas, casamento restaurado, doença sai agora. Mas tem coisas que levam tempo, tem coisas que são um processo. E a minha resposta para esse homem foi: cara, se humilha na presença de Deus. Se humilha na presença de Deus, se rende aos pés do Senhor. Chora, grita, vai para a guerra, vai para a luta, se ajoelha, fala com Deus, Deus vai restaurar o teu casamento. E eu me lembro que no meio do culto eu comecei a procurar esse rapaz, ele não estava aqui.
Eu falei, mano, o cara não me ouviu, velho. Foi até embora do culto, Jesus amado. Mas aí eu soube que ele estava lá em cima na galeria, com a cara no pó, dando soco no chão, chorando e clamando a Deus: salva o meu casamento, salva o meu casamento, salva o meu casamento, muda a minha história, muda a minha história. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Ajoelhou-se e humilhou-se, como aquele homem. Ele se lançou com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, Senhor, eu sei que tu podes, Senhor, faz um milagre, Senhor, Senhor, Senhor. E hoje, para a glória de Deus, esse casal está aqui na igreja hoje. Eles estão bem. É um dos casais mais lindos, porque Deus tem poder para restaurar todas as coisas através da oração. Oração, irmão. Foi uma oração onde eu e a Bruna falamos: Senhor, ache graça em nós, nos encontre no meio da multidão. Mas agora chega a parte mais emocionante do texto para mim, porque existe um detalhe no texto. O leproso foi encontrado por Jesus e ele vem até Jesus, amém? Jesus encontra ele no meio da multidão. Ele vem e se prostra diante de Jesus. Existe um detalhe no texto que você precisa entender. Aquele homem, ele era leproso. Repita comigo: leproso. O que é lepra? Lepra é uma doença contagiosa, aonde a sua carne se desfazia, aonde os homens que tinham lepra, eles eram obrigados a ficarem afastados das pessoas, porque se eles tocassem em alguém, se eles relassem a mão em alguém, aquela pessoa se tornaria contaminada e imunda, e automaticamente ela deveria ser eliminada do lugar, ela deveria ser levada para uma outra terra. O Senhor, Ele separou uma terra onde os leprosos viviam. Para você ter noção, a pessoa com lepra, a roupa que ela vestia, se alguém tocasse somente na roupa que ela vestia, essa pessoa ela já estaria contaminada e ela teria que se afastar da sociedade. Esse homem, ele era leproso. Ele não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nele. A Bíblia não fala quanto tempo, mas esse homem não era tocado por ninguém, ninguém abraçava ele, ninguém chegava perto dele. Mas ele aproximou-se de Jesus, suplicou-lhe de joelhos e disse: se quiseres, pode purificar-me. Verso de número 13. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Ele tocou. Eu sei se você está entendendo, irmão. Ele tocou. E quando Jesus toca, meu Deus, levanta a tua voz, comece a declarar isso. Jesus me tocou. A maior cura que aquele homem precisava era: tocou-me, tocou-me, tocou-me. Meu Deus, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, Ele livrou-me. Aquele homem, ele chega diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus, e quando ele se ajoelha diante de Jesus, Jesus vem e coloca a mão sobre ele, olha para ele e diz: eu quero. Mas esse movimento de tocar sobre ele significa mais do que o milagre que você precisa, é o meu toque, é a minha presença que você precisa. Mais do milagre de ser curado da lepra, o que você precisa é de um abraço meu, o que você precisa é da minha presença, o que você precisa é da paz que só eu posso dar. Ele tocou-me, Jesus.
livrou-me. A palavra profética para 2025 para a tua vida é que a única coisa que você precisa é de paz. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de milagres, você não precisa de um carro melhor. O que você precisa é da paz que excede todo entendimento. Porque quando Jesus toca sobre você, Ele enche o teu coração de paz. Quando Ele te encontra, Ele muda a tua história. Quando Ele te vê, quando Ele te encontra, a tua história é mudada, a tua vida é mudada. O milagre que você precisa é Ele, é Ele, é Ele. Ele é o milagre, Ele é o milagre que precisamos. Yerebaxe calabás. Foi Ele. Ninguém me toca como você. Calabás, calabás, calabás. Ninguém me vê como você. Aquele homem não merecia, aquele homem estava imundo, aquele homem estava sujo, mas Jesus vem e toca. Como ninguém Ele toca, como ninguém Ele faz, como ninguém, oh! Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você. Yerebassuri andarabaxe. Faz brilhar Yerebassuri andarabaxe calabás. rosto sou. Nós só precisamos do teu toque nessa noite, Jesus. Nós só precisamos do teu toque. Nós só precisamos do Senhor, Pai. Toque em mim de novo. Deixe-me. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Yerebaxe calabás. Enche-me de novo. Nós não precisamos de nada, só do Senhor, ó Deus. Viver. Casa do Pai, nós não precisamos de nada, nós só precisamos do Senhor. Nós não precisamos de recurso, nós não precisamos de um método, nós não precisamos de uma estratégia, nós precisamos de Ti, Jesus. Santo é o Senhor. A tua igreja se rende ao Senhor. Tu és santo. Yerebaxe carabassuri andarabaxe. Santo. Nós precisamos de Ti, Jesus. Santo é o Senhor. Casa do Pai, nós não precisamos de um lugar maior, nós só precisamos da presença dEle. Você não precisa de mais dinheiro na tua conta, você só precisa dEle. Você não precisa de uma posição elevada, você só precisa dEle. O nosso coração está aqui, Jesus, arrependidos, pecadores. Nós pedimos perdão ao Senhor. Toque em mim, Jesus. Enche-me de novo, Jesus. Enche-me de novo. Eu não preciso de mais um carro, eu não preciso de mais uma casa. Não é sobre viagens, não é sobre fama, não é sobre dinheiro. Toque em mim de Yerebaxe calabás. Enche-me de novo. Eu não me vejo. Eu não me importo, Jesus. Tua presença. Eu só quero a tua presença. Eu quero a presença da garagem. Eu quero a presença do apartamento. Eu quero a presença, eu quero a simplicidade. Eu quero me render ao Senhor. Quero tua presença. Eu só quero o Senhor nesse lugar, ó Deus. Eu só quero o Senhor nessa casa, Pai. Não vou te pedir. O Espírito Santo batiza essa igreja, batiza o teu povo, Jesus. Converte os nossos corações a Ti. A única coisa que importa é um toque do Senhor. Minha voz pra te dizer que a tua graça já me. É só um toque, é só um toque, é só um toque do Senhor, Deus. Eu só quero. É só um toque, é só o toque. É só a tua presença. O Senhor nos encontrou no meio da multidão.
E nós estamos aqui hoje de joelhos, dando uma resposta ao Senhor. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me... Se você quiser sair do seu lugar e ficar de joelhos aqui na presença do Senhor, pode sair do seu lugar. Se hoje o que você precisa é um toque dEle, o altar do Senhor está aberto, se ajoelhe na presença dEle e diga: toque em mim de novo, enche-me de novo, eu não quero mais me ver sem Tua presença. Enche-me de novo, eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo, eu não me vejo sem Tua presença. Abaixa as luzes aqui da frente para mim, por favor, apaga um pouco elas. Eu só quero a Tua presença, Jesus. Espírito Santo, eu só preciso de um toque, Eu fui tão longe, eu me perdi. Eu achei que era pela minha força, eu achei que era do meu jeito, eu achei que era da minha forma. E quando eu vi, eu estava longe, eu estava distante. Mas o Senhor me viu, o Senhor me encontrou. O Teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como Você. Ninguém me vê como Você me vê. Faz brilhar. Nós ouvimos nas canções que o Senhor traria o avivamento sobre nós. O avivamento é quando os corações começam a se quebrantar. Eu creio no que foi profetizado pela manhã e pela noite. Avivamento do Senhor sobre a casa. Avivamento do Senhor sobre a casa. E avivamento é quando os nossos olhos percebem que estávamos distante demais e nos arrependemos. Eu sou um leproso e o que eu queria era ser limpo da lepra. Mas o Senhor me mostrou que melhor do que ser limpo pela lepra, melhor do que a limpeza é o toque, é a presença. É a presença. Algumas pessoas entraram aqui dizendo: se eu tivesse mais dinheiro, a minha vida seria diferente. Jesus está tocando sobre você dizendo: eu te dou a paz que o mundo não pode te dar. Eu te dou a paz que o mundo não pode te oferecer. Sai do seu lugar, vem para o altar. Pede licença para quem está do seu lado. Você que está falando assim: pastor, eu preciso ser curado hoje, eu preciso ser curado. Vem para o altar, se ajoelha, dá uma resposta. Para me ensinar o caminho que devo seguir, e podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração, Jesus. e para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, e podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Você que ficou no seu lugar, sai do seu lugar, vem orar com os irmãos aqui na frente. Se coloque de pé, igreja. Você que está ajoelhado, permaneça ajoelhado. Os pastores que quiserem ficar ajoelhados, permaneçam ajoelhados também. Mas se você puder se colocar de pé, se coloque de pé. O
Ministério de Louvor pode subir aqui. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão, da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge desse lugar. Santo, Santo é o Senhor. E tu és santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Assim que Jesus toca nele, Jesus não estava curando somente a lepra, Jesus estava curando a rejeição, Jesus estava curando os traumas, Jesus estava curando o abandono, Jesus estava curando as dores da alma, Jesus estava curando o sentimento de insignificância daquele homem. Quando Jesus toca em você, Ele não quer somente liberar algo físico sobre a tua vida, não é somente ser curado da lepra, mas é a restauração, é o alinhamento da tua alma, do teu espírito, dizendo: você é precioso demais para mim. Jesus poderia ter liberado aquele homem dizendo: eu quero que você seja curado, vai. Mas Jesus, antes de liberar, Ele toca, porque mais importante do que te liberar para o milagre, é te liberar para o milagre curado, transformado, liberto nas tuas emoções, nas tuas dores, nas tuas angústias. Eu quero profetizar sobre a sua vida para 2025. O Senhor, Ele vai começar a tocar em algumas pessoas agora, os pastores, os ministros da casa, os líderes que estão aqui presentes. Eu preciso de vocês agora. Vocês vão começar a andar pela igreja, ou até mesmo sobre as pessoas que estão no altar. Vocês vão começar a tocar na vida delas. Na hora que você tocar na vida delas, é uma liberação. É uma liberação para que a cura venha sobre a vida dela. Não somente fisicamente, mas espiritualmente. O Senhor vai começar a liberar destinos nesse lugar. O Senhor vai começar a liberar pessoas nesse ambiente. O Senhor vai começar a tocar e transformar e encher de paz o coração de pessoas nesse lugar.
pastores e líderes podem começar a andar pela igreja. Ministério de louvor, pode vir. Vamos adorar.